Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre chamado. É muito comum a gente, em algum momento, se perguntar qual que é o meu chamado? Como que eu identifico o que Deus quer pra minha vida, o que Deus quer pra mim? Tá, como que eu vou descobrir isso? Confesso pra vocês que durante um tempo eu não entendia muito bem essa coisa de chamado. Será que Deus me chamou pra alguma coisa? Será que eu sou capaz de fazer alguma coisa pra Deus? Até que o Senhor começou a ministrar no meu coração que chamado tá muito mais relacionado a ser do que fazer algo pra Deus. A gente precisa entender que o Senhor nos criou para a glória dele, não é? Ele nos criou para que nós pudéssemos ter relacionamento, intimidade, conhecimento sobre ele, comunhão. Era assim desde o Éden, era assim com Adão. E mesmo quando essa comunhão foi perdida, o Senhor Deus enviou o seu único filho e em Cristo restaurou essa comunhão, esse acesso. Então, o chamado de Deus está muito mais relacionado em ser do que fazer algo. Nós somos chamados para viver em santidade, para viver em pureza. Nós somos chamados para sermos filhos, viver como filhos de Deus. Nós somos chamados para ser amigos de Jesus, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Nós somos chamados para sermos íntimos dele, conhecê-lo como Pai, como Senhor da nossa vida. Então, quando eu entendo isso, quando eu vivo a minha identidade, significa que eu estou no lugar onde eu devo estar. E é a partir desse lugar que então eu entendo, eu aprendo, eu compreendo, o Senhor me dirige para o que eu preciso fazer e quando eu preciso fazer. Por quê? Porque ao conhecer o Senhor, eu conheço o caminho dele, as direções dele. Eu conheço o que ele considera bom, perfeito e agradável para minha vida, porque ele me diz. Os discípulos, antes de receber uma ordem de Jesus, antes de ir, antes de pregar, testemunhar, sabe? Eles eram amigos de Jesus, eles andavam com Jesus, eles caminharam com Jesus. Acima de tudo, eles eram íntimos, amigos de Jesus. Então eu não posso testemunhar algo que eu não sei. Eu não posso ir em nome de alguém, fazer algo em nome de alguém no qual eu não conheço, no qual eu não estou nele. Então, às vezes, a gente tem essa preocupação de descobrir o que eu preciso fazer, mas a gente não entende que é mais sobre ser, é mais sobre estar no lugar onde o Senhor nos chama para estar, sabe? Que é nesse lugar de esconderijo nele, que é nesse lugar de intimidade, conhecimento. Então, antes eu preciso conhecer o Senhor. Esse é o meu chamado principal, é viver uma vida de santidade, é conhecer a Deus, é amar a Deus. Quando a gente conhece o Senhor, a gente quer fazer Ele conhecido. Então aí tá o chamado, é conhecer para fazê-lo conhecido. Essa é a ordem de Jesus para os seus seguidores, né, para os seus discípulos. E às vezes a gente está esperando uma ordem nova, algo, sabe, novo, que Deus vai vir e me falar alguma coisa, um anjo vai vir e falar, um profeta vai aparecer e falar. É lógico que o Senhor nos dá, sim, direções específicas e usa várias formas para nos falar, né, várias coisas, mas a gente não pode ignorar o fato de que a Bíblia nos diz o nosso chamado. É ir, é fazer o nome de Jesus conhecido. E isso é para todo mundo. Nós somos chamados, né, como cristãos, para ter uma vida missional. Certa vez, uma missionária chamada Sophia Miller foi perguntada por um entrevistador como que ela descobriu o chamado dela. E daí ela respondeu: eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. E essa ordem é para você. Essa ordem foi dada também para mim. Então, a gente precisa viver realmente uma vida onde a gente se vê como alguém que sim, como conhecedor da palavra, como conhecedor de Jesus Cristo, precisa testemunhá-lo. E os sinais nos acompanharão. O perfume de Cristo será exalado. E não será só dentro da igreja, mas principalmente fora, principalmente na escuridão, principalmente nos lugares onde o Senhor te colocar como luz, nos lugares específicos e estratégicos onde o Senhor te colocar. Então você precisa pedir ao Senhor sabedoria para como viver uma vida missional. Mas talvez você diga, ok,
eu entendi isso, eu já sabia disso, mas o que eu quero saber é como que eu sei a minha vocação? Como que eu sei que Deus me quer pastor, ou me quer psicólogo, ou advogado, ou médico, ou empreendedor, ou sei lá o que, ou cantor, ministro? Como que eu sei? Isso é algo que eu não sei te responder e só o Senhor pode te dar essa direção. Mas o que eu posso te dizer é que tudo a gente precisa fazer para a glória de Deus. Olhando para Ele, servindo a Ele. Certo dia, Lutero foi perguntado por um sapateiro de como ele poderia servir a Deus. E daí Lutero respondeu para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ou seja, servir o Senhor está muito mais relacionado às nossas motivações, às nossas intenções, às nossas obras, o nosso trabalho, a nossa verdade, a nossa fidelidade, em a gente ser justo. Não é um vídeo como esse que vai te responder como o Senhor quer te usar ou onde Ele quer te colocar. Mas é você cultivando um relacionamento com Deus, colocando isso em oração e observando as oportunidades, as portas, as conexões que Ele fazer na sua vida. Às vezes a gente quer ver com o todo o que Deus vai fazer. Às vezes a gente quer respostas para hoje e respostas assim completas, específicas e claras. E Deus não vai fazer assim. Não é assim. Então a gente precisa cuidar do que Deus colocou em nossas mãos hoje. A gente precisa ter paciência, que é um processo. Então às vezes a gente quer ver um todo, ter respostas sobre tudo. A gente quer ter clareza sobre tudo e nem sempre o Senhor vai falar assim. Então, a gente precisa prestar atenção nos dons, nos talentos que o Senhor nos deu, nas habilidades que a gente tem, o que as pessoas ao nosso redor que nos conhecem dizem, quais são as palavras que o Senhor tem me dado e como que eu posso aperfeiçoar, sabe, isso que eu tenho, como eu posso cuidar do que Ele já colocou em minhas mãos. Então é um processo. Pense também sobre coisas que queimam o seu coração, que te desperta, sabe? Que desperta algo bom. E tudo isso faz a gente identificar qual é a área, o que o Senhor tem pra gente, enfim. A questão é que se você quer cantar, cante pra glória de Deus. Pregar, ser pastor, seja pra glória de Deus. Se você quer ser um advogado, psicólogo, médico, empreendedor, sei lá, tantas coisas, seja para a glória de Deus, entendendo que não é apenas quem tem um ministério ou quem está à frente de alguma coisa na igreja que serve o Senhor. Não é. A gente pode servir o Senhor sendo uma boa mãe, uma boa dona de casa, um bom esposo, boa esposa, sendo um bom profissional, agindo com verdade, sendo justo no nosso trabalho. A gente serve o Senhor ministrando com pureza, sabe? É muito mais, é a vida toda, é a nossa vida inteira para a glória de Deus. A gente não pode achar que a evidência da presença de Deus são ministérios, igrejas e salas cheias, simpatia, conhecimento, enfim, não. Não é aplausos, não é reconhecimento, não. É ainda a pureza. É ainda a santidade, é ainda a verdade. O nosso maior desejo deve ser amigo de Deus. Ser usado por Deus não significa amizade com Deus. Falar de Deus não significa ser amigo de Deus. Então que a gente não perca esse desejo de ser antes de fazer. Que a gente não se perca tentando achar algo que é tão simples. É tão simples. Que na verdade nem é a gente que encontra, nós que somos encontrados. Quando você perceber, o Senhor já te colocou onde Ele quer te colocar. Quando você perceber, o Senhor começou a agir e fazer coisas no qual você nem imaginava que seria capaz de fazer ou pensou em fazer. Quando você perceber, no momento certo, onde você estiver preparado e quando o Senhor quiser, Ele vai te conectar em ambientes, tirar de outros, conectar pessoas, desconectar de outras, porque é Ele que faz. Não é com a nossa força do nosso braço. Não é tentando abrir uma porta.
é Ele que abre. Se você estiver nesse lugar de conhecimento e de pertencimento e de relacionamento, o Senhor vai dirigir todos os seus passos. Pode ter certeza disso. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva se você é novo, compartilhe também essa mensagem com outras pessoas. E é isso, até a próxima. Um beijo no coração, fiquem com Deus.